E o Correio Debate desta sexta-feira recebe aqui nos estúdios, ao vivo, o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, Ricardo. Seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes. É um prazer enorme. Ricardo, nós tivemos aí algumas decisões do ministro Gilmar Mendes que trancou uma ação penal, considerada a principal ação penal da Operação Calvário. Isso lhe dá um conforto de que sua pré-candidatura não será mais questionada do ponto de vista jurídico? Não, na verdade, a minha pré-candidatura a deputado federal, ela não tinha nada a ver com essas acusações, absolutamente nada. Eu tenho o direito de ser pré-candidato, já tinha e continuo a ter. O conforto que me dá é outro, né? Porque essa foi uma injustiça muito grande, Hermes. Ninguém pode fazer o que fizeram, ninguém pode acusar sem ter absolutamente nenhuma prova. Ninguém pode criar uma narrativa e essa narrativa se transformar numa condenação e esse processo não sair do canto, não sair do zero, né? E foi isso que aconteceu. Quem já viu uma acusação daquele porte, e eu disse isso inclusive aqui no teu programa, onde você não tinha nem superfaturamento, você não tinha dinheiro, não existia dinheiro, né? E você não tinha enriquecimento ilícito. Então, como é que é possível alguém ser acusado de ORCRIM e ao mesmo tempo não ter nada disso, né? Na verdade, foi todo um esforço essa narrativa, toda uma farsa, no sentido de fazer com que a política da Paraíba mudasse, e mudou. Se ressuscitou a direita e se abriu espaço para a extrema-direita. Foi isso que aconteceu, porque o contraponto a esses dois setores era exatamente o nosso projeto. E o nosso projeto que venceu todos os adversários que tinham sido colocados, né? Nos últimos 15 anos, antes do acontecimento disso, ele foi inviabilizado naquele momento exatamente em função das falsas denúncias. Então, a importância do voto do ministro Gilmar Mendes é que é um voto pensado e pesado. Cada ponto ele é exatamente assim desmontado da acusação e com um detalhe, o mesmo Ministério Público daqui que me acusou nessa história toda, usou isso rapidamente, usou a tese do Gilmar Mendes para retirar o atual governador de uma denúncia que era sobre a história da caixa de vinhos, já que eu não fui candidato, o candidato era ele. Então, observe como as coisas são. Certo. Agora, a Procuradoria-Geral da República questiona essa decisão do ministro. O senhor teme que haja algum revés ou o senhor acha que essa tese vai ser confirmada? Ela tinha que questionar, né? Afinal, ficaria muito feio não questionar, não é verdade? E a questão e o questionamento dela é por demais, assim, gritante. Diz que é muito cedo. Ou seja, 6 anos de uma injustiça, 6 anos de acusações falsas contra pessoas, e não é só contra mim não, é contra Márcia Lucena, contra Estela Bezerra, contra Gilberto Carneiro, ou seja, contra pessoas que ajudaram a mudar a história da política aqui dentro, né? E a Procuradoria hoje diz, a única coisa que disse, não, é muito cedo, ou seja, aguenta mais 6 anos aí. O senhor considera que essas denúncias, elas foram decisivas no seu insucesso eleitoral, depois que apareceram todas essas investigações, foram inclusive reproduzidas pela imprensa com base nas informações do Ministério Público? Elas serviram para construir um cenário de fortalecimento dos adversários e de enfraquecimento do nosso pensamento. Evidentemente que sim, né? Agora, outras coisas também estiveram presentes em relação a isso, coisas ligadas ao Ministério Público, ligadas ao Judiciário, ou seja, foi se somando como se tudo fosse uma coisa só, e na verdade era, né? E a única coisa que eu podia fazer era reafirmar não só a minha inocência, mas a de outros companheiros e companheiras durante todo esse período. Provada a sua inocência, fica claro que houve um prejuízo para a sua vida política, para a sua vida pessoal. O senhor pretende buscar algum tipo de reparação? Hermes, antes de te responder isso, para você ter ideia como isso é grave, me acusaram de estar no ORCRIM
e não pediram a quebra do meu sigilo bancário, fiscal, telefônico. Ora, cabe na cabeça de alguém que alguém é acusado disso e não se pede a quebra do sigilo, né? Ou seja, ou então eles tinham o sigilo, o que é mais grave ainda, porque para você ter o sigilo de uma forma ilegal, de uma forma extraoficial, é mais grave ainda, né? Agora, eu não faço nada por vingança. Não há espaço para mim para isso. Eu tenho uma preocupação muito grande, sinceramente, e essa preocupação é sincera, com esse país e com o futuro desse país. Eu quero poder contribuir com isso. Agora, eu acho que o Brasil precisa fechar, precisa passar essa página. E só se passa essa página do lawfare, da perseguição, da desestruturação da harmonia entre os poderes, que é isso que aconteceu desde a primeira década do século XXI, com justiça. Com justiça. A justiça tem que ser feita. Você não pode olhar para um cara como Sérgio Moro, por exemplo, que hoje é senador, e o cara, rapaz, provocou 4 milhões e 500 mil desempregos, o cara quebrou a economia brasileira, o cara fez uma série de coisas criminosas contra uma atividade de lesa pátria. Isso não pode ficar assim. O cara fez coisas gravou pessoas sem autorização judicial. Então, essas coisas todas aconteceram não só lá, mas aconteceram os abusos em todo canto, inclusive aqui na Paraíba. Eu gostaria muito e vou lutar para que isso tenha efetivamente um fim através da justiça, apenas da justiça, com o devido processo legal, com o Estado Democrático de Direito, só isso, coisa que eu não tive. Mas eu quero para eles, quero para todos eles. Ok. Vamos fazer uma pausa rapidinho, a gente volta nessa entrevista com o ex-governador Ricardo Coutinho, pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores.